Bom dia, galera. Primeiro pedal pós viagem de mountain bike, bikepacking ou qualquer coisa do tipo. E é isso aí. Pronto, pedalzinho finalizado. Fonfon, como você disse que eu fico falando que ó, o pedalzinho a encerrar de 1h30, pois é, hoje foi mais um desses. Uma preguiça desgramada. Eu sempre tenho dificuldade nesses pedais depois de fazer um negócio meio duro demais assim. Aí você passa um dia sem pedalar e você volta a pedalar, é sempre bem ruim. Então hoje deu 43,8 km. Salvar. E é isso. O que vocês querem saber hoje? Algumas pessoas estavam comentando no vídeo que a sapatilha estava rasgada. Ela não tá rasgada. Aqui tem sujeira, mas não tem nada de rasgo na sapatilha. Acho que vocês estão cheirando maconha. Acho que vocês estão cheirando maconha. É, inteiríssima. Só tá suja pra caralho. Mas inteirinha. Bem bruta a sapatilha. Então, galerinha, vlog de hoje. Confesso que hoje, acompanhando as notícias, estava um pouco difícil de concentrar pra achar assunto aqui pra falar com vocês e tal. Contra essa maluquice que tá esse país nosso, que tá uma parada assim muito louca. Sobre o vídeo de ontem, eu sei que já tem muitos dias que eu tô falando desse bikepacking e tal, só que eu publiquei o vídeo ontem fazendo uma análise dos produtos que a gente utilizou lá e tal, e muitas perguntas apareceram. Como tem bastante tempo que eu não faço perguntas e respostas aqui, acho que vale a pena até para esclarecer a dúvida do pessoal, muitas dúvidas pertinentes, e acho que é legal de responder, ok? Então eu selecionei algumas perguntas aqui para falar com vocês. Vamos lá! Essa aqui foi a pergunta do Thiago Presoto Aranha. Henrique, como fica o seu corpo após uma aventura dessas? Muitas dores? Dores em locais diferentes? Faz alguma preparação física específica? Eu faço uma baita de uma preparação física, além do treino, pratico uma modalidade diferente de movimentos corporais e tal. Já fiz um vlog sobre isso, vou colocar aqui para vocês verem, para quem não viu ainda, qual que é o tipo de exercício que eu faço. Me ajudou muito, principalmente o fortalecimento aqui da parte de cima, para aguentar a mochila. Então, questão de dores, não fiquei com muitas dores, fiquei com um pouco assim, não fiquei com nenhuma dor específica, só assim um pescoço um pouco, porque você fica muito tempo assim, né, como era 11 horas pedalando por dia, então muito tempo assim, acaba dando um pouco de dor no pescoço aqui, mas eu penduro um pouquinho, vai relaxando as costas, então melhora. Gautier Lutosa. Henrique, onde você comprou o filtro de água? É o filtro de água da Sawyer, que eu utilizei lá para filtrar, comprei no Mercado Livre. Foi 200 e poucos reais. Vale a pena comprar. Produto muito legal. Martinho Almeida. Henrique, essa bolsa que ficou em cima do Top Tube não arranhou a bike? Não, ela não arranhou. Em alguns lugares eu botei fita isolante, mas ela é uma bolsa macia e mesmo com sujeira não chegou a arranhar nada na bicicleta não. As bolsas são muito bem pensadas, assim. Eu gostei bastante. Welson Javelar. Henrique, obrigado pelo vídeo. Ficou ótimo. Valeu! Mas e quanto à questão do peso limite que a bike pode suportar? A sua aguenta quanto, ciclista, mais peso da bike? Como se descobre isso? Um abraço. Geralmente as bicicletas que têm esses limites, geralmente são bicicletas dessas bem lightweight, assim, tipo essas hardtail, mountain bike pesa 8 kg. Essa minha bicicleta, ela é uma bicicleta mais parruda, ela nem tem questão de limite de peso, nem é divulgado pelo fabricante questão de limite de peso. As bicicletas da Trek são, principalmente as full suspension, são bicicletas mais parrudas, assim, você vê a grossura do carbono é maior e tal. Então são bicicletas que realmente aguentam bastante peso. Eu não sou um cara tão pesado assim, eu peso 77 quilos, mais o equipamento ali, por mais que tivesse com 15 quilos, 20 quilos de equipamento, você ainda estaria ali com 90 e poucos quilos. Então essas bicicletas aguentam mais do que isso. Então não chegou a ser um problema. Lógico, se você for um cara muito pesado e aí ainda colocar mais peso e tal, aí é interessante que você veja o tipo de bicicleta que aguentaria, mas principalmente essas marcas americanas mais voltadas para o mountain bike mesmo, tipo Yeti, Santa Cruz, Rocky Mountain e tal, são marcas que fazem bicicletas muito resistentes, assim.
Então, se você é um cara muito pesado, possivelmente esse tipo de bicicleta é mais indicado para você. Gustavo Mitsui Morishita. Parabéns, Henrique. Foi bem instrutivo e as dicas foram super válidas. Só uma dúvida. Foi necessário os 2 botijões de gás? Não. Na verdade, usei acho que nem metade de um. Sobrou com bastante folga, assim. Numa próxima viagem, não sei se eu levaria 2, porque ele não ocupa tanto espaço e fica vai que um dá problema, entendeu? Você tem uma solução do outro. Apesar de que lá o Fontinelli também levou 2, né? E acho que o Weimar também levou, então assim, tinham soluções. Se um tivesse falhado, você tira o do outro e tal. Mas como ele não ocupa tanto espaço, eu não sei. Não sei mesmo se eu levaria novamente um botijão reserva. Talvez sim, talvez não, tem que avaliar isso. Agora, o Beto Santos. Henrique, a mochila parece ser bastante eficiente. Após tantas horas de pedal, muito suor, ficou com cheiro? Como você higienizou a mochila? Na verdade, não ficou com cheiro. Eu não sei se eu não suo tanto nas costas, eu suo mais na cabeça e tal. E como a mochila ficava um pouco folgada, ela não ficava tão molhada. E como à noite a gente deixava ela secando sempre, então não deu tanto esse problema de cheiro, não. Então eu ainda não fiz, era uma mochila nova, então ainda não fiz a higienização dela, não. Mas depois só passar um baby wipes. Essa mochila, como ela é uma mochila militar mais brutinha, você pode enfiar ela inteira dentro d'água e lavar ela mesmo. Então daqui a pouco talvez eu faça isso. Aqui, o Rossini Miranda. Por que não filmar a conversa com o casal que acolheu vocês? Teria sido legal. Pois é, eu tava filmando com a GoPro, só que aí a minha GoPro tava dando pau toda hora, e essa conversa especificamente não foi pega. E aí depois tava lá na casa deles à noite, não quis muito invadir a privacidade deles, nem expor de alguma forma, não sabe, né? Mas enfim, de qualquer forma, foi uma escolha, assim. Thales Gomes, show de bola! O que vocês levaram foi suficiente? O que faltou? O que acho que poderia ter levado... ou achou que podia ter levado menos bagagem? Não, acho que a gente levou a quantidade de bagagem certa para fazer essa viagem. Não faltou nada, mas também não sobrou nada. Então acho que a quantidade que a gente levou, apesar de ter sido uma primeira viagem, foi muito acertado, assim. Deu certinho o que a gente precisava levar e deu muito certo. Marcelo Silva, não ficaram com medo de estarem com mais de 50 mil reais em bikes expostas na noite, no primeiro dia? Então, a gente tentou ao máximo mitigar os riscos, digamos assim. Então onde a gente escolheu o lugar para acampar não era perto de nenhuma cidade, assim, muito perto, não era perto de nenhum vilarejo que tivessem pessoas rondando, não era perto da estrada, era um lugar mais afastado. Então a gente procurou ir para um lugar bem mocado, assim, para ficar. Como a gente não divulgou o caminho que a gente estava fazendo, ia ter que dar muito azar de alguém ir naquele fim de mundo que a gente estava e achar a gente lá, ainda ser um cara mal intencionado. Então a gente tentou minimizar ao máximo. É diferente você tentar acampar, sei lá, no meio da cidade, que alguém vai te ver e tal. Então era um lugar bem escondido. Então foi o que deu pra fazer e não teve problema nenhum, faria de novo. E a última aqui, o Ricardo Sintra Campos Alves. Henrique, fale sobre o itinerário e rotas que vocês fizeram. Eu sou de Brasília e fiquei curioso em saber o caminho percorrido. Sei que foram para Chapada, mas qual o caminho? Seria legal um vídeo sobre isso, mostrando o mapa. Pois é, tá lá no meu Strava, entra lá Henrique Andrade, entre parênteses para quem pedala, que tá lá o caminho, você pode baixar o Tracklog, você pode tá tudo disponível lá para vocês verem. Mas foi isso, a gente saiu pro Sobradinho, Delírio, Casa de Pedra, GP de montanha, aí depois foi sentido a Planaltina, depois em vez de virar à direita virou à esquerda, seguiu para Água Limpa, depois Muquem e chegamos lá. Acho que é o caminho mais difícil possível para ir pra... Bom, tem tempo que eu não falo sobre o Giro de Itália. O Giro de Itália tá rolando. Antes só fazer um recadinho rápido de um dos nossos patrocinadores, Momento Jabá. Primeiro, a BR Insurance, que é uma seguradora, ela é a nova patrocinadora da equipe Specialized Racing BR. Então a Specialized Racing BR é a equipe da Specialized Brasil aqui, e eles estão sendo patrocinados agora por essa BR Insurance. Então parabéns BR Insurance por estar apoiando a equipe. É sempre bom quando essa empresa corretora de seguros, é bom quando elas apoiam o ciclismo, querendo ou não, dar uma condição melhor para os atletas e a gente consegue melhorar o nosso esporte. Então parabéns! Então aqui, através do seguro de bike, a proteção e tranquilidade que os atletas precisam. Aqui, então o que os seguros dessa BR Insurance eles cobrem, né? Então aqui, ó, roubo durante o pedal, território nacional, roubo durante o pedal, inclusive quando se é pedalada por seus dependentes,
roubo ou furto qualificado dentro de suas residências, roubo ou furto qualificado durante o transporte, danos a bike no transporte, em REX e também a danos ao veículo transportador. Então, ok. Qualquer coisa, vou até deixar o link aqui para vocês acessarem essa BR Insurance. Acho que é legal. A gente não tem muita opção de seguros aqui no Brasil de qualquer forma. Quem que é o nosso parceiro é a Specialized, mas não custa nada botar aqui o link da BR Insurance, vai que alguém quer arrumar um seguro. E a outra diquinha é que a Bike Point, um dos nossos anunciantes também, eles estão com desconto de 20% a 50% em produtos da Mavic lá no site dele. Então também vou botar o link da promoção aqui embaixo. Cliquem lá se tiver alguma coisa do gosto de vocês. Aproveitem o desconto. Giro de Itália. Então, falando aqui, como tem tempo que eu não falo, falar das últimas 3 etapas que foram bem legais. Primeiro, na 10ª etapa, tivemos o contrarrelógio individual, um contrarrelógio de quase 40 km, e que o Tom Dumoulin deu uma sapatada em todo mundo e botou mais quase 50 segundos no segundo colocado, que foi o Geraint Thomas, que ele tá meio machucado e tal, mas conseguiu andar muito bem apesar disso. Então, o Tom Dumoulin ficou com 49 segundos na frente do Geraint Thomas e 56 segundos na frente do Bob Jungels. E o Nairo Quintana, que era o camisa rosa até este momento, chegou 2 minutos e 53 atrás do Tom Dumoulin. E ele perdeu a camisa rosa e tomou um belo de um prejuízo na classificação geral. Ele continuou como segundo colocado, mas 2 minutos e 23 atrás do Tom Dumoulin, que está relativamente tranquilo aí. Mas as montanhas são um ponto fraco dele, vamos ver se ele consegue se segurar esses 2 minutos aí com relação ao Quintana. Ontem, a 11ª etapa foi bem interessante, porque ela foi assim, inusitada pela vitória do ciclista Omar Fraile, o ciclista da Dimension Data, que ele fez meio que uma vitória impossível, assim, porque no ciclismo, quando você sai numa fuga, e ele era um integrante da fuga que saiu no começo, eram 4 montanhas no dia, ele escapou numa fuga que surgiu na primeira montanha, e essa primeira meta de montanha ele não ganhou, mas ele ganhou a meta da segunda montanha, da terceira montanha, e o pelotão buscou eles na subida da 4ª montanha, a tal do Monte Fumaiolo. Aí no Monte Fumaiolo o pelotão buscou eles, e o que acontece geralmente quando o pelotão busca a fuga? Como esses ciclistas estão lá se desgastando, pedalando sem estar de roda e tal, geralmente eles não aguentam o ritmo do pelotão, principalmente na subida. Então o pelotão busca, eles sobram e tal, e é isso, geralmente quem sai na fuga tem esse risco. Se você for pego, acabou a prova para você. Só que o Fraile, ele conseguiu se manter no grupo da frente. Inclusive, além de se manter no grupo da frente, ele ainda venceu a meta de montanha dessa montanha que eles estavam subindo. Aí eles desceram, todo mundo achou, bom, agora ele ganhou essa meta de montanha, agora sim a prova se encerrou para ele. Pô, o cara já conseguiu vencer a meta de montanha? Beleza, foram descendo, foram encostando na chegada, tiveram uns ataquezinhos, a chegada era meio que subindo, e de repente tava o tal do Flyer de novo lá no grupo de chegada e tal. Ele ficou de roda dos 3 primeiros tal. Acho que ninguém acreditava que ele ia dar conta de fazer isso. Aí, faltando 300 metros para chegar, os caras começaram a arrancar. O Flyer arrancou, passou todo mundo e venceu. Então, até o narrador da prova, ele surta na narração. Flying everybody! Is he gonna bring it home? He's gonna do this! This is gonna be one heck of a win! This is unbelievable! Flying! Flies everybody! He's going to take the biggest win of his career! Oh, magnificent! Chapeau to that man! Você fala, cara, o cara, como é que ele dá conta de vencer desse jeito, estando na fuga, vencendo as metas de montanha, ainda vence a etapa? Então foi realmente uma vitória bem incrível do Omar Fraile, da Dimension Data, e com certeza entrou para a história da prova aí como uma das vitórias mais bonitas, né, dos últimos tempos. E hoje tivemos a vitória do Fernando Gaviria na 12ª etapa do Giro. Ele bateu o Jakub Maček, o italiano da Willer Trestina, e o Sam Bennett, que ficou em 3º lugar. O Gaviria, apesar de que aqui nós, bem que o Greipel tá aqui e tal, tem alguns, mas assim, não tá aquela aglomeração de mega sprinters e tal, mas ele tá sprintando bem, tá se consolidando aí cada vez mais como um grande sprinter. Bom,
É isso então que eu tinha para falar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, não deixe de dar o like aqui no vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal para que a gente possa continuar crescendo nossa base de seguidores e fãs e continuar fazendo esse trabalho. Belezinha, galera? Então é isso, aquele abraço, até amanhã, falou, tchau!